tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Gabi Prado, que vocês já conhecem, ela já participou aqui do canal, mas hoje a gente veio falar sobre o que esperar de um arquiteto e a gente vai fazer lá no canal dela o que não esperar de um arquiteto. Então a gente fez os dois vídeos para vocês acompanharem. Eu acho que é muito importante para vocês saberem o que vocês podem esperar quando vocês recebem uma proposta de um arquiteto, até para vocês saberem comparar. Então, às vezes, vocês vão pegar só em cima de valores, o quanto um cobra e o quanto o outro cobra. É importante dar uma olhada no que eles estão entregando e o que é importante você receber também, para vocês não se decepcionarem e não ficarem com expectativa lá no alto do que vai ser um projeto de arquitetura. Então, a gente vai falar sobre isso, né, Gabi? Sim, é muito importante saber o escopo, porque, assim, uma coisa que a gente até comentou, né, que na faculdade eles não preparam a gente para ser arquiteto, ter um escritório, né? Então, quando a gente começa, ninguém explica, você tem que entregar isso, você tem que fazer dessa forma. Não existe um padrão na arquitetura, que eu acho que isso é muito ruim para a nossa profissão. Então, cada um trabalha de um jeito. Tem gente que entrega um layout e toca a obra desse jeito. Então, quando fazem a comparação, muitas vezes a pessoa vai só no valor, né? Sem ver todo o trabalho que é entregue. E isso faz muita diferença na hora da obra. Isso impacta demais lá no final. Eu também acho que não existe um certo e um errado, mas eu acho que é importante saber analisar o que é primordial, né, assim, Sim. de um arquiteto entregar, porque com certeza vai fazer diferença durante a sua obra. Então a gente estava até comentando de uma coisa que é pequena, é simples, mas ar-condicionado, a alocação dos ar-condicionados numa planta, por exemplo, ela vai interferir tanto na iluminação, quanto na caixa de som, quanto na marcenaria, né, porque às vezes você coloca um ar-condicionado, vai pegar em cima de um armário, ou vai acabar não direcionando o ar para um lugar que a gente estava planejando. Então, é um detalhe super pequeno, muita gente não entrega e... Muita gente não entrega. Acho que é super importante, né? A gente até começou por um tópico do final, mas eu acho que é até legal pra gente já te falar que é legal ter a planta de ar-condicionado. Eu acho que para começar, assim, o primeiro, né, é o layout com dimensionamento dos móveis depois da medição. Porque, gente, acredite, muda muito do que tá na planta da construtora pro que tá na realidade. Eu já peguei ambiente com 10 centímetros de diferença. E 10 centímetros, sei lá, num apartamento de 40 metros é tudo, né? Tudo. Então, assim, não tem como. Então, a gente tem que medir e fazer o layout de todo o apartamento com o tamanho dos móveis. E uma coisa que a gente tava comentando também, a gente coloca algumas coisas que, às vezes, não precisaria, se a gente for tocar a obra ou for cuidar de tudo, mas é legal caso o cliente... porque tem vários tipos de pessoas, né? Tem cliente que não gosta de fazer nada e deixa tudo pra gente tocar, e tem cliente que gosta muito de ir atrás das coisas e ter uma comparação. Então, até pra gente dar essa autonomia pra eles. Então tá lá, o tamanho do mobiliário, o tamanho do tapete. Se ele quiser ir numa loja no fim de semana dele, no domingo, olhar, ele pode, ele tem o tamanho, ele sabe quanto vai ser, ele consegue fazer sem a gente estar lá. Dá mais independência também para as pessoas. Eu acho que até quando eu parei de fazer o gerenciamento de obra, eu percebi também que quanto mais detalhamento, melhor, né? Porque quem vai executar, nesse momento não vai mais ser eu. Então, todo mundo precisa pegar aquilo e compreender. Então, realmente, básico... E tem que ser uma coisa muito didática. Porque assim, por mais que tenha uma pessoa acompanhando, quem vai ler o seu projeto é o eletricista, o pedreiro. Então, tem que ser uma coisa que fale uma língua geral. Todo mundo tem que entender, tem que ser fácil de ler. Eu concordo. E até, né, às vezes os clientes são mais leigos, eles não têm tanto entendimento do que a gente está colocando ali. Então é importante a gente também explicar e mostrar o que funciona, o que não funciona. Eu sempre falo de média na sua casa, o que você acha de 65 centímetros na frente do armário, para sentir mesmo, né? Eu faço muito isso principalmente com desenho interno de armário. Eu sempre falo. Porque... eu vou desenhar um padrão que eu acho que funciona pra mim. É uma sugestão que pra mim serviria, né? A gente faz uma sugestão, mas assim, tem gente que tem um mundo de sapatos, tem pouca roupa, tem gente que gosta de tudo pendurado e não gosta de gaveta. Tem gente que ama gaveta e não gosta. Então, gente, não tem como a gente saber o que a pessoa quer sem ela falar. Então eu falo, olha o seu armário. Quantos sapatos você tem? O que você precisa mais? Isso é uma coisa que eu faço muito. Eu faço um estudo, mas eu falo, analisa o seu e vê se funciona pra você. Concordo. Então isso também é um outro tópico que a gente estava comentando. Interno de armários, né? Porque tem muito arquiteto que não entrega só a parte bonita, a parte externa, mas é importante a gente pensar
Exatamente porque quando você pensa num projeto arquitetônico, pelo menos para mim, a intenção de um projeto arquitetônico é que ele seja funcional e prático para quem vai morar ali, né? Que ele facilite a sua vida. Então, além às vezes, de bonito, né? Lógico que ele tem que ser bonito, mas assim... a estética, ela fica por último, né? Porque, na verdade, o principal é tem a gente que funcionar. oferecer uma e coisa funcionar para aquela funcional. pessoa. As pessoas são diferentes, de novo, né? Eu concordo também que cada um vai ter um Cada estilo, um usa né? a casa de um jeito. Tem gente que ama uma cozinha aberta, tem gente que odeia a cozinha aberta. Então, a gente tem que projetar para aquela pessoa, não é pra gente. Por exemplo, a altura das coisas. Pra mim, eu sou pequena. Pra mim, uma bancada de 90 fica perfeito. Mas tem gente que é alto, que uma bancada tem que ser 94. Então, tudo tem que ser muito particular, né? E pensado. Então, o interno de armário é uma coisa super importante de ser pensada. Porque eu sei que tem gente que não entrega também. Não entrega. E eu tenho clientes que já falam, mas precisa? O quê? Porque você vai na Toda Skinny, na Florence, não sei o quê, eles fazem o projeto. Sim, mas eles vão fazer um projeto padrão deles. Eles não vão olhar para a quantidade de sapatos que você tem. Eles não vão olhar com esse cuidado que a gente tá olhando, pensando na casa inteira. Até mesmo isso assim, não cozinha, acontece. Que também faz parte de interno de armários. Eu gosto de gavetão, tem gente que gosta mais de portas. Então isso a gente também é importante já questionar a gente faz mais durante o 3D. Então a gente apresenta o 3D e fala, coloquei aqui um porta-temperos, 2 portas. O que você acha de colocar um gavetão? Porque eu mostro no 3D, mas depois no executivo eu repasso tudo e falo, você quer mudar alguma coisa? Sim, com certeza. Porque aí depois começou os orçamentos. E aí já vem mais um tópico, né? Detalhamento de marcenaria, que é muito importante, né? Gente, eu detalho até o puxador, você detalha também? Tudo. A cava da LED, tudo. Porque é isso, se a gente não detalhar, vai partir do padrão de quem tá fabricando. Sim. E cada marceneiro tem um padrão, tem um tipo de puxador. Se a gente não detalhar o puxador que a gente quer e mandou um projeto pra obra, principalmente você, que você não vai tocar, o marceneiro vai fazer a cava que ele quiser. Porque ele pegou lá, ele recebeu, ele falou, não tem, então vou fazer meu padrão. Então, quando a gente especifica uma coisa diferente, sei lá, uma cava diferente que tem uma folha de madeira dentro, a gente tem que detalhar. Quanto mais a gente tem de detalhe, menos erro na obra. Com certeza. E eu acho que tem coisas que são básicas que a gente nem deveria falar nesse vídeo, mas é importante porque quando vocês pegarem uma proposta, analisarem realmente o que está incluso ali. Quantitativo de revestimentos eu acho que é muito importante. Eu já vi arquiteto que não faz, não sei como, porque é o mais básico, né? Quantitativo de piso. E eu faço por quantidade de peça. Eu calculo por peça. Eu comecei a mudar desde o ano passado, porque tinha diferença muito grande. Sempre falta. Ou faltava ou sobrava. Daí a gente começou a fazer por peça também. E aí a loja já calcula a quantidade de caixas, dependendo da quantidade de peças. É isso. Porque, explicando pra vocês também, né? Porque eu sei que muita gente não entende. Antes, quando os porcelanatos eram 60-60, você podia fazer por área numa boa, porque era pouco recorte. Hoje pensa, um porcelanato 90-90, você chega num box, ele tem 80, você cortou 10 centímetros daquela peça e vai jogar fora. Porque você não... Assim, lógico, se você puder aproveitar um recorte, você vai aproveitar, mas pensa que... Mas a gente fazia uma conta como se você aproveitasse aquele recorte, né? E no fim você não vai aproveitar. Muitos casos você não consegue aproveitar. Porque se você cortou de um lado, cortou do outro, às vezes a peça do meio já não funcionou. Então, a gente tem que pensar tudo isso. E é isso, uma peça de 90-90, sei lá, o box tem 80, você já cortou ali quase 10% dela, os 10% já foi. Já foram, exatamente. O cara não pode quebrar uma peça. Então acho que é importante, né? A quantitativo de revestimentos. Se for de 1,20 por 1,20, então acabou. Aí acabou. Só o corte do box ali já passou de 15%. Também uma coisa importante que tem muita relação com o ar-condicionado e que são poucos arquitetos também que entregam, é iluminação. Eu acho que iluminação é uma coisa que muita gente também não sabe a fundo, porque você tem que ter um certo entendimento. Mas eu acho que assim, se a pessoa não souber sobre o que colocar de iluminação, pelo menos locar os pontos, né? Dimensionar ali para não bater também no armário, no ar-condicionado, na caixa de som, na marcenaria, que são as coisas que mais dão interferência durante uma obra, né? A iluminação... Sabe algumas coisas que eu comecei a incluir, inclusive, sabe aqueles perfis que você embute no teto? Aquilo, dependendo do perfil que você especifica, ele pega na estrutura do forro. Então você tem que especificar, inclusive, o sentido da estruturação do forro para não pegar na luminária. Então, assim,
algumas coisas que a gente Essa vai é nova pra mim, colocando, nunca coloquei eu o comecei sentido a do colocar. forro, mas também Eu não já coloco deu. o sentido do forro exatamente, mas eu coloco Tipo, a da luminária na estrutura. projeção e aí eu falo verificar planta de Perfil. iluminação, perfil iluminado. Faz sentido, Gabi. Verificar para a estruturação do forro, entendeu? Eu coloco uma nota em vermelho, tipo, tudo que é importante eu coloco em vermelho lá para o cara chamar a atenção e ele ler, para ele não esquecer. Nossa, sabe uma coisa que eu lembrei agora que eu acho muito importante de colocar, de especificar, que já deu problema em algumas obras, é a altura de cama. Porque a gente já deu diferença com a mesa de cabeceira, cabeceira embutida, sabe? Pelo menos colocar assim, avisar, olha, a altura da cama tem que ser até tanto, ou mínimo tanto, porque senão dá interferência com a mesa de cabeceira. Uma outra coisa que é importante também, eletrodomésticos, pelo menos as dimensões, né, do que a gente sugere. Você sabe que antes eu deixava para definir o eletrodoméstico no final. Eu falava, tudo bem, tem tempo. Hoje, os projetos que chegam, a gente já tá pedindo pra pessoa definir o eletrodoméstico no começo. A gente define no 3D já. E aí, porque senão, depois começa muito ajuste de projeto e aí que começa a dar errado. A altura da bancada que vai interferir na máquina de lavar, o tamanho do nicho que a gente vai colocar, o micro-ondas ou até mesmo o forno. Isso a gente já define lá no começo. E quando você tá lá no final, assim, antigamente que tinha menos projetos, pra mim era mais fácil. Eu deixava no final, deixava o cliente mais livre pra ele fazer. Mas agora não tem como, porque a gente já liberou a marmoraria, já liberou outras coisas e depois pode impactar e o negócio não dá certo no fim. Então a gente começou a definir no começo. A grapa da marmoraria vai interferir na máquina de lavar. Então, tipo, até isso a gente já tem que estruturar antes, que a gente coloca também. Isso foi uma coisa que a gente falou, né? O detalhe de marmoraria também, que é uma coisa importante. Que também interfere nisso. Por exemplo, a gente detalha isso, a gente já coloca onde vai ter a grapa. A área molhada, a área seca. Área seca, lixeira. Então, também, pra mim é essencial. Antes eu não fazia, eu comecei a fazer e eu achei que facilita muito. Até pra fazer os orçamentos. Também, os orçamentos, porque faz diferença, porque eu consigo né? também liberar os orçamentos antes. As pessoas estão demorando muito pra entregar os orçamentos. Então eu tô começando a orçar antes, entregar essas coisas pra orçar antes. Então outra coisa também, a gente já falou, né, de revestimentos, iluminação. Uma coisa que a gente faz também de planta, que às vezes parece meio besta, a gente faz planta de persiana e cortina. Também por causa da questão de orçamento. Porque começava a falar, mandar a planta e orçar. Aí toda vez o orçamento vem errado. A gente faz a vista também. Refaz. Então a gente põe já na planta os tamanhos. Era uma coisa que eu até comentei com a Rafa. Eu não enviava isso pro cliente. Nem a de persianas e nem a de vidraçaria. Porque eu já coloco cor do perfil e tal. Porque, assim, tá em todas as outras plantas, né? Mas eu acho que eu vou fazer como você também, porque esses clientes mais independentes que gostam de fazer cotação, facilita pra eles. E é até importante, por que a gente fala de ter todos esses projetos e quantitativos e tudo mais? Porque quando vocês forem executar a obra e vocês forem orçar com alguém, é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo hoje, você saber comparar. Então, muitas vezes, se esse fornecedor tiver o mesmo projeto, o projeto bem detalhado, eles vão orçar a mesma coisa. Se for um projeto que não está super detalhado, eles vão orçar qualquer coisa, o que ele quiser. Então ele vai considerar se tem frontão, se não tem frontão. Isso vai mudar completamente, tanto esteticamente, né, na nossa obra, o que a gente planejou, principalmente com financeiro, porque você vai fechar com o mais barato, achando que você está fazendo um ótimo negócio, e a hora que ele entregar aquilo, você vai falar, putz, mas não foi isso que eu pedi. Eu já tive cliente que chegou, pegou a planta e falou, seu orçamento está muito caro. Pegou, olhou a medida lá, sei lá, bancada de 2 por 50. Aí ele ligou lá e falou, quanto é uma bancada de 2 por 50? Uma bancada, era uma clínica, uma bancada de não sei quanto por não sei quanto, e passou as medidas gerais, sem considerar saia, sem considerar frontão, sem considerar área molhada, sem considerar nada. Só. E aí fechou. Nossa, conseguiu um orçamento, metade do preço. Quase, sei lá, 10 mil, 15 mil a menos. Eu falei, nossa, que ótimo, fecha, né? Fechou. Aí na hora que eu mandei o projeto, começou. Aí já começou. Aí começou. Mas, eu não tinha isso aqui, não considerei isso, não considerei isso, não considerei isso. Na hora que somou, deu mais caro que o meu. Então, é por isso que é importante ter esse detalhamento. E importante também, a gente já dá a dica do cliente aqui, ter paciência pra a gente conseguir entregar tudo, porque não adianta orçar antes. Se você orçar com 3D, gente, não dá certo. Pegar o 3D e mandar pra marcenaria,
mandar pra marmoraria? Eu já fiz, mas aí eu tenho até uma Nossa. dica pra você de uma coisa que Eu funciona. acho que dá A gente faz, interferência. tipo, um descritivo ou uma planilha com tudo que ele precisa orçar. Ah, Porque senão não, mas sempre eu vou falta, detalhar no sempre- projeto? Então, mas é uma coisa que se você vai liberar a obra antes, por exemplo, você consegue orçar para o cliente saber o quanto ele vai Mas não gastar, dá muita diferença? alguma coisa assim. Porque eu acho que sem o Se detalhamento... você detalhar a planilha, é tudo não. E se for um parceiro seu que já sabe os seus também acabamentos, tem porque isso, ali né? você não vai ter o detalhamento da cava ou a fita de LED, né? Você tem que... É um parceiro seu que já está acostumado com o seu projeto. E aí você manda as cotas todas, você manda tudo, qual material que você está usando, né? Não adianta falar, o cara achar que a MDF é uma laca. Sim, é. Então Muda aí você tem um completamente. trabalho de fazer uma planilha Também. detalhada, que também demora. É. Ah, não, eu prefiro já ir direto... E é fácil. Mas o ideal é esperar o executivo. Ir para o executivo já tá todo detalhado, todas as empresas vão orçar a mesma coisa. É muito Eu melhor. acho muito melhor. Que Porque mais às vezes a você gente tem que pode falar, alterar alguma Gabi? coisa, né? É, tem uns ajustezinhos pontuais, a hora que você coloca certinho lá o eletrodoméstico, vai ter uma alteração. Isso eu falo até pros clientes. Eu faço o executivo antes, entrego de obra, tipo iluminação, essas coisas, mas depois que eu monto a marcenaria, aprovo o projeto com o cliente, eu retomo isso e às vezes tem alguma mudança. Eu falo, eu posso até liberar pra você começar a obra antes, mas vai ter alguma alteração, porque depois que eu aprovar a marcenaria com o cliente, aí sim eu vou olhar, eu vou fazer a minha iluminação mais básica em cima do layout. Depois, se tiver um painel ripado, aí eu vou direcionar uma luz ou vou botar uma LED. Então, dependendo, ou ele mudou, ele tirou aquele painel que eu tinha previsto que estava com a LED e ele resolveu pôr, sei lá, um painel numa outra parede. Eu tenho que mudar a iluminação. Vai mudar, com certeza. Então, assim, vai mudar a iluminação, vai mudar o quantitativo, vai mudar. Ah, eu acho Então, que- assim, Por isso saiba que eu que sou vai chata. ter alteração. Eu nem mando antes. É. Porque eu É o ideal, Eu prefiro porque- ter certeza do que a gente vai entregar, sabe? Porque já dá muito erro lá na frente. Então, como eu não tô Quanto fazendo mais você trabalha, mais gerenciamento, difícil. Se eu tivesse fazendo gerenciamento, eu acho que é mais fácil que você tá controlando ali. É. Agora que eu não faço, é uma coisa que você tem que estar com tudo muito redondinho. Sim. A pessoa que vai receber aquilo pra executar, ela Não não pode quer ter saber se nenhum tem erro. erro, sabe? Não tá nem aí, ela Ela vai não tá fazer nem errado. aí. Não, esses dias foi uma coisa tão bobinha, assim, no projeto tinha uma tomada 220 e na planilha a gente colocou um eletrodoméstico 110. Ainda bem que a cliente não colocou na tomada. Mas eu tive que mandar o eletricista lá pra arrumar porque era um erro de projeto, sabe? E é um detalhe que a gente falou, como ela queria comprar os eletrodomésticos, a gente mandou antes. E aí depois ninguém bateu ali, o que tinha. Então eu prefiro fazer tudo junto. É porque é muito detalhe, É né? muito detalhe, é muito detalhe. Mas eu acho que esses que a gente citou são assim, se você for contratar um arquiteto, analise se ele realmente entrega tudo isso, ou pelo menos parte disso, as coisas que vão facilitar para você. Porque o arquiteto, a intenção, né, de ter um arquiteto é que ele consiga, de uma certa forma, economizar algumas coisas da sua obra, facilitar a sua vida na sua casa, então que você tenha mais comodidade, mais funcionalidade, que a sua casa realmente tenha o que você necessita. E também que você consiga tocar uma obra de uma forma mais leve, porque a obra não é uma coisa fácil, né? Tanto que eu Nunca. desisti. Gabi faz ainda, gente. Quem quiser fazer. Eu sigo na luta. Quem quiser fazer Olha. gerenciamento de obra, ó, Gabi é Mas eu tô me maravilhosa. inspirando na Rafa, eu tô pensando. Não, Quanto mais a gente continua. conversa, mais eu penso. Nossa, que vida boa, né? Tem Que prós paz, e né? contras. Eu amo obra. Eu sinto saudade de ir pra obra. Mas... Então, eu amo obra, mas Mas aí eu complicado. vou, visito a obra. Nossa, foi delicioso. Esses dias eu fui pra Porque obra, já eu tava acho que tem a pronta questão de expectativa e a realidade, né, da obra. da obra. Que é isso a gente fala no próximo vídeo. Mas às vezes as pessoas vêm com uma expectativa, porque a gente é um arquiteto e fez um projeto que nada vai dar errado. Não é assim. E eu conversei isso com uma cliente esses dias, ela falou, nossa, mas errou, por que errou, por que não sei o quê? Eu falei, deixa eu te explicar, é obra. As pessoas vão errar. Vão. O importante é ele ser responsável, ele reparar o erro dele. Ele entregar certo, ou ele corrigir, ele refazer, se for preciso. Mas alguma coisa vai dar errado. E se ele corrigir, é o importante. Se ele te entregar perfeito, é o importante. É o importante. E- O que eu acho um horror é, às vezes, quando a pessoa erra e ela tenta empurrar aquele erro Pra alguma pra outra não ter que pessoa. refazer e o cliente Ou- engolir aquilo porque ele não tem solução, porque é isso que sobrou pra ele. Eu acho isso ó. Ou até mesmo, que eu acho que é importante, a gente já até falou num vídeo, né, sobre gerenciamento de obra, entender também que o arquiteto, quando você contrata ele pra gerenciar, é exatamente isso. Ele vai te auxiliar e vai estar ali pra resolver o problema que acontecer. Não é que não vai ter problema. Então é importante também. Sim. Aí minha Mas a gente famosa deixa pro frase, próximo. obra nasceu pra dar Pra problema. dar errado. Nasceu pra dar errado.
Mas é isso, não falar... é que não vai dar. E eu falo muito isso no meu canal e nos meus vídeos. Gente, é normal, vai dar errado. Quantos fornecedores tem dentro de uma obra? A gente monta uma planilha, tem 40, 50, 60 fornecedores. Não tem como ninguém cometer um erro ali dentro. Ou até mesmo e são muitas pessoas, em alguns casos, sem estudo outra. também, né? Então, assim, não tem como. Vai errar, mas tem que consertar. E o importante é entregar perfeito pro cliente e ele ficar satisfeito. Concordo. Então, é isso. Mas a Rafa segue aí sem os gerenciamentos, eu sigo na luta. Se vocês quiserem, ó, tem gente que só quer gerenciamento com projeto. Gabi maravilhosa, ela faz uns projetos incríveis. Ela ainda, eu só faço gerenciamento de projeto meu, né? Claro. E hoje eu só faço também projetos com gerenciamento. Ah, você não faz só projeto? Raros os casos. Você é doida mesmo. Tá? Raros os casos. Não, é maravilhoso, mas Porque, bom, primeiro que as pessoas que vêm até mim, só a maior parte deles só querem o gerenciamento. Se não tiver gerenciamento, já nem quer. Eu não sei como é que você vive, mas eu queria muito. Não, foi uma mudança que eu tive que fazer uma certa adaptação. E também, como eu comentei, né? Eu acho que as pessoas que já fizeram comigo agora sem gerenciamento, eu tenho uma pessoa que eu indico que trabalhou com a gente, que é a Daiane, que ela abriu uma empresa só para tocar nossas obras. Então é o mesmo procedimento, é tudo igual, são os mesmos arquivos que ela entrega, é tudo, só não é comigo. É o seu padrão. É o meu padrão, só que tá na mão dela. Que isso já me alivia muito e eu sei que vai sair com a qualidade que a gente entregava, vai sair exatamente como no projeto. Porque essa é a minha questão também, né? Porque é muito difícil quando sai da nossa mão controlar a qualidade, controlar tudo isso. É muito difícil. A única coisa que eu não faço de gerenciamento eu tô parando de fazer, inclusive, cômodos. Hoje em dia eu já não faço mais cômodo, poucos ambientes. Né? Mas se a pessoa quer muito, eu faço projeto e eu não faço gerenciamento. Porque com a pessoa morando, gente, não dá. Não faço mais. Bom, acho que a gente conseguiu resumir aí os pontos principais. Como eu sempre adoro falar do André, eu tava com saudade do André, gente. Eu vou pedir pra gente colocar os tópicos aqui que a gente falou da nossa conversa, porque assim, eu e a Gabi, a gente se junta, a gente fala horas, e esse vídeo ele vai virar um vídeo sobre piscina. Vai virar um monólogo, E a gente começou falando sobre o que é importante pra você contratar um arquiteto. Pra vocês terem noção, a gente tava aqui, não, vamos começar falando dicas de marcenaria, não, vamos falar dicas de iluminação. E aí depois já mudou totalmente o tema, a gente já tá 2 horas conversando pra começar a gravar o vídeo. Mas eu acho que foi um vídeo que vai dar pra vocês conseguirem fazer um comparativo legal quando vocês receberem orçamentos de arquitetos. Analisem também se isso é importante pra você. Às vezes na sua obra você quer o básico, né? Eu não acho que o básico, só um layout vai resolver o seu problema, mas aí também... É alinhar as expectativas. Eu acho que esse vídeo é muito importante para as pessoas já, assim, até futuros clientes virem sabendo o que vai receber. Eu acho muito importante isso, porque muita gente não explica, ele só contrata e aí ele descobre no processo, né? O que vem e o que não vem. O que não vem, exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, vocês vão lá pro vídeo da Gabi, porque vai estar falando sobre o que não esperar de um arquiteto, que também é muito importante. Se você vai contratar um arquiteto, vai naquele vídeo, porque lá eu acho que você vai se encontrar um pouquinho com relação a alinhar as expectativas, que é o que a gente sempre fala, né? De saber o que você está recebendo, de saber que você também não vai cobrar de um arquiteto, né? Esperar dele, né, Gabi? Exatamente. Mas a gente conta lá no A gente seu conta canal. no próximo. Um beijo, gente. Até o próximo.